reunião do ID, a gente quer saudar todos vocês, dizer que nos sentimos felizes com a presença de vocês, mais essa oportunidade de esclarecimento que o ID nos oferece. Esse é o nosso terceiro encontro dessa proposta nova de debater temas que habitualmente não são estudados no Centro Espírita. No nosso primeiro encontro, nós estudamos as experiências do princípio inteligente no reino mineral, com o professor Davi. Logo depois, estudamos mediunidade e loucura e transtornos emocionais, com o professor Adair. E hoje, conforme havíamos prometido, temos a professora Luciana, lá da Faculdade de Educação da Universidade Federal. A Luciana é pedagoga, psicóloga, e ela vem falar de um tema que é o tema da vida dela. Obviamente não no Centro Espírita, mas inclusão e exclusão sempre foram temas que nortearam a sua pesquisa acadêmica, os livros, os artigos que ela tem publicado todos esses anos. Então nós estamos muito felizes dela ter aceitado participar conosco. Tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai ter oportunidade também de dialogar com ela, colocar as nossas dúvidas, os nossos anseios, apresentar ideias, porque o TED também é uma oportunidade de apresentarmos ideias, de apresentarmos as nossas opiniões. É um campo de debate, Então nós vamos fazer a nossa prece e logo a Luciana vai fazer uso da palavra. Senhor Jesus, abrimos então as portas da nossa casa para mais esse encontro, que tem como objetivo o nosso esclarecimento pessoal. Sabemos, Senhor, da importância da instrução nessa longa viagem que promete nos tornar pessoas melhores. Sabemos que as pessoas instruídas são pessoas com oportunidades de se tornarem seres mais plenos, mais completos, mais realizados. Por esse motivo, Senhor, rogamos a sua presença junto de nós. Convidamos aos espíritos amigos que militam conosco em nossas atividades espíritas, que possam se aproximar de nosso campo vital, que possam se aproximar particularmente do campo vital da Luciana, para que ela possa ter toda a facilidade na apresentação do tema e na discussão. Assim, Senhor, felizes com essa oportunidade, muito gratos por aqui estarmos, damos por iniciada a reunião da noite. Eu não tenho o dom da oratória, então eu trouxe algumas lâminas para que pudesse facilitar um pouco o acompanhamento da discussão que nós vamos fazer. Agradeço principalmente a Deus, por estarmos aqui reunidos, podemos compartilhar um pouco do que vimos estudando, pesquisando durante a nossa vida, como o Ricardo disse, é um tema que me acompanha desde muito cedo. Agradeço ao Ricardo, parabenizo pela ideia de trazer temas tão interessantes para todos nós estarmos estudando. Tenho certeza de que esse é um tema que todos já foram tocados por ele, viveram de alguma forma durante a sua trajetória na vida pessoal, na vida profissional e também dentro dos centros espíritas. Foi um desafio interessante aproximar essas duas discussões, que eu faço na parte científica, como pesquisadora, e como uma pessoa que vem estudando e trabalhando dentro do Espiritismo já há alguns anos também. Em uma das casas que eu comecei a assistir palestras, frequentar os meus 20 e poucos anos, foi aqui no ID. Meu filho foi evangelizado aqui no ID. Bom, exclusão e inclusão no centro espírita. Deixa eu tentar acertar com esse
Para tratar desse tema, primeiro situar um pouco o que é exclusão e inclusão, como que a gente pensa esse processo, como que a gente vê, né, o que é um centro espírita e como que a gente faz as pontes entre a exclusão e inclusão do centro espírita, alguns passos para a gente poder refletir a partir de tudo isso. Existem, principalmente, e aí eu precisei sintetizar até por causa do tema, duas formas como a gente lida com as diferenças na sociedade. A gente trabalha numa lógica de negação das diferenças ou numa lógica que eu venho chamando de comunhão com as diferenças, de coexistência com as diferenças, e a gente vai poder falar um pouco de cada uma delas. A negação das diferenças é quando a gente faz a caracterização das diferenças como anormalidade, mantendo uma apologia do normal. A sociedade, a humanidade foi combinando a ideia de que algumas pessoas têm certezas, né? Eles são considerados pessoas normais. A pessoa que é produtiva, que tem um poder, né, econômico, né? A pessoa que estatisticamente está dentro de uma faixa de normalidade, a pessoa que é esteticamente bela. Então, algumas pessoas nós fomos cunhando como pessoas que têm a condição de normal, e todas as pessoas que fugiam de um determinado padrão social eram consideradas anormais na sociedade. Isso foi uma construção que a humanidade foi fazendo. Para isso, nós construímos instituições de exclusão desses sujeitos. Nós fomos construindo hospitais psiquiátricos, presídios, fomos construindo instituições especializadas de ICD, instituições especializadas como os hospitais psiquiátricos. Nós acabamos negando que essas diferenças faziam parte da humanidade, fomos colocando esses sujeitos em determinados lugares. Com a ideia, e sempre dizendo que era uma forma de protegê-los, que ali eles estariam sendo mais bem atendidos com seus recursos, com recursos melhores, com especialistas, mas ao mesmo tempo, o ideário que passava por trás era a noção de que a sociedade não sabia conviver com eles, coexistir com eles. Então, eles precisavam de um espaço separado. É muito mais fácil a nossa sociedade, por exemplo, manter a associação dos cegos, de fora, um cego no pé de bola, do que ter que lidar com a cegueira cotidianamente na rua. Isso é difícil da gente entender, perceber, mas é assim que a gente conseguia perceber, né? O Dualdo está aí, foi meu aluno desde a infância, né, Dualdo? O aluno Roberto também, e pode atestar o que eu estou falando, né? Então, a dificuldade que a gente tinha, por exemplo, para as crianças estudarem no colégio de Alencar, sendo cegas, porque elas incomodavam os transeuntes na rua, né? Eles não queriam que as crianças saíssem da associação nem para estudar. Então a gente foi criando essa ideia de que o diferente precisava ficar isolado da sociedade em algum lugar, em algum espaço. Daí a dificuldade hoje até na área da psiquiatria, do processo de desinstitucionalização, da criação dos quadros, e que vem sendo hoje muito discutido até na mídia também. Bom, qual que é a ideia da comunhão das diferenças que a gente pensa como um processo de inclusão, que a gente ainda não vive, né? Que a gente está tentando viver, que a gente está tentando cunhar como um processo de construção outro da humanidade, que seria o reconhecimento do outro como protagonista do teatro da vida. Mais do que um ato de tolerância, né? A afirmação de que a vida se amplia e se enriquece na multiplicidade. Que é importante para nós convivermos com as relações, convivermos com as diferenças, coexistirmos com todas as diferenças. E as diferenças não estão depositadas só na pessoa que tem uma característica de deficiência, né? As diferenças são todas, somos todos nós apresentamos diferenças. É o rico, é o pobre, é o negro, é o branco, é o deficiente, é o não deficiente, é o mais intelectualizado, o menos intelectualizado. Quer dizer, a diferença é uma constituição de todos nós. Ela não está localizada em um outro sujeito. Apesar desse termo de inclusão ter surgido muito a partir da discussão sobre a questão das deficiências, dentro das pesquisas que a gente faz, dos estudos que a gente faz aqui, a gente trabalha a inclusão nesse sentido mais amplo da sociedade, de
de entendimento de que todos somos diferentes, que as diferenças nos constituem e todos precisamos coexistir na sociedade lidando com essas diferenças. O que vai acontecer é que, em função do nosso orgulho e egoísmo, né, que ainda é muito grande, são as mazelas predominantes nos homens no mundo de provas e expiações no qual a gente se encontra, o homem, como é imperfeito, ele tende a negar a diferença do outro. Essa é uma tendência ainda por conta da nossa evolução espiritual, da nossa condição ainda enquanto sujeitos na sociedade, e a não reconhecer as nossas próprias imperfeições. Então, a nossa tendência é julgar sempre as falhas alheias, não perdoar as ofensas, odiar ao próximo. Odiar no sentido de ter diferenças em relação ao próximo. A gente sempre se coloca no lugar da certeza, da normalidade, da verdade, impondo as nossas verdades, os nossos argumentos, a nossa forma de ser, de estar e de pensar no mundo, e excluímos assim todas as pessoas que não pensam, não agem, não atuam na sociedade como nós, apresentam alguma característica que difere da nossa. Dentro da ideia da inclusão, nós precisaríamos ter características como a humildade e a fraternidade, que seriam características do mundo de regeneração, características que a gente está tentando aos poucos construir pela própria mudança, né, que a Terra vem vivendo. Então, o homem tende, né, de bem, ele tende a compreender a diferença do outro, tende a reconhecer as suas próprias imperfeições, sempre sendo indulgente com as falhas alheias, perdoando as ofensas, amando o próximo. Então, essa é a tendência do homem que pensa de uma forma inclusiva, né, que se constitui dentro de um processo de inclusão. É o homem de bem que o Evangelho já nos fala, né, que Jesus já nos apontou há tanto tempo. Os nossos argumentos vão nos parecendo justos, mas quando a gente comunica com o outro dentro dos nossos argumentos, eles podem muitas vezes cair por terra, porque nem sempre o nosso argumento é a verdade. O que é a verdade? Quem está certo? O que é o bom? Depende da condição onde a gente se encontra. Então, assim, que relações a gente pode estabelecer, então, entre esses processos de inclusão e exclusão com os centros espíritas em geral? O centro espírita é uma escola onde a gente pode aprender, ensinar, tratar o bem, recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna, como diz Emmanuel. É um local que vai propiciar o sorrimento do espírito. Isso todos nós sabemos, vivemos, né, dentro dos nossos centros espíritas. A base de sustentação da doutrina espírita, codificada por Kardec, né, é a doutrina em si. Os pilares que estruturam as ações do centro espírita são o trabalho, solidariedade, a tolerância. Tudo isso é que a gente diz que deve constituir um centro espírita. É o teto que abriga a obra, toda a obra, é o amor fraternal em ação permanente, a prática da caridade, sem a qual não há como se cogitar a construção de uma felicidade possível na Terra. Então, o centro espírita em si, em essência, tem que ser um lugar onde as manifestações de fraternidade, de humildade, onde a manifestação da comunhão com as diferenças seria uma constante, um lugar onde isso se daria de uma forma mais constante, onde acredito que se dê de uma forma mais constante. Porém, demais, o que a gente tem visto muitas vezes é que, por conta de ainda sermos humanos imperfeitos, né, ainda vivemos dentro de um centro espírita como uma instituição, dentro dos processos de institucionalização que o próprio Michel Foucault vai mostrar, onde se estabelecem muitas relações de poder. Algumas pessoas falam assim: eu não gosto de um centro espírita não, porque lá tem muita disputa de poder. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né?
Porque é uma instituição, né? Sendo instituição, sempre vai haver esse tipo de conflito, esse tipo de relação onde alguns estabelecem-se no lugar do poder e outros não. E aí, o poder vai ser conferido, além daqueles critérios anteriores, né, que fazem parte de toda a humanidade, também para o que atende os critérios de mediunidade e de oratório. O que a gente vem percebendo é que quanto mais mediunidade ostensiva e quanto mais domínio dos processos oratórios, mais é conferido o poder aos homens que participam, ou mulheres do centro espírita. E talvez isso seja uma grande contradição, né? Porque acabam acontecendo vaidade, ciúmes, inveja, onde deveria se dar renúncia, reconhecimento, incentivo pela capacidade de todo e qualquer sujeito. O entendimento de que é digno de servir em qualquer segmento da casa cristã. Isso é o que a gente fala cotidianamente em todos os centros espíritas onde a gente vai, que a gente frequenta. Mas não são os sentimentos que se visualizam no cotidiano das relações, onde as pessoas ainda acham que varrer a casa ou organizar a sua portaria, como se isso não tivesse uma relevância, uma importância tão grande quanto ser um orador ou ser a pessoa que organiza uma sessão mediúnica, né? Então, são essas questões que vão fazendo também com que as exclusões permaneçam acontecendo dentro dos centros. Mas a gente pode, deve reconhecer que o bom espírita é aquele que faz o esforço para tomar as suas más inclinações. Se nós existimos em diversas encarnações agindo contra as leis de Deus, já está na hora de a gente começar a agir de acordo com as leis de Deus. É o que a gente vem tentando fazer, acredito que todos nós que frequentamos os centros espíritas, a gente vem tentando fazer nessa encarnação. Assumimos a responsabilidade por estarmos dentro do centro espírita, que trabalha na lógica da fraternidade, da solidariedade, né, de estarmos nos esforçando para domar essas más inclinações, esses desejos de poder, desejo de se colocar como possuidor, detentor da verdade, de estabelecer sempre uma diferença em relação ao outro, colocando o outro no lugar da menos-valia, né, no lugar de quem a gente pode julgar, no lugar de quem a gente pode definir sobre ele o que ele deve ou não fazer. E aí a gente vai percebendo que quanto menor o esforço da pessoa, dos sujeitos, dos centros, mais exclusão vai acontecendo. E por que algumas pessoas se esforçam pouco? Porque a gente, infelizmente, ainda tem orgulho de ter orgulho. Ainda somos muito orgulhosos. Nos comprazemos com as nossas mazelas. Estamos presos, né? A gente não consegue muito se deslocar desse lugar. E um esforço maior geraria mais inclusão. Então, o que a gente percebe é que quanto maior o esforço para domar as más inclinações, mais inclusiva a pessoa se torna, mais compassiva, mais compreensiva das diferenças, menos ela se coloca no lugar daquele especialista, né, que pode dizer e definir quem é o outro e aonde ele deve ficar. A pessoa consegue estabelecer relações mais fraternas, estendendo mais a mão ao próximo. Como Jesus, que jamais excluiu alguém, que sempre estendeu a mão a todos os caídos no caminho, oportunizando a eles novas chances, né? Sendo misericordioso por todas as nossas mazelas. E a gente deve se reformar, se esforçar, não por medo. Não por medo. Agora, a última tendência que a gente deve ver sempre nos centros é assim: se eu não me reformar, eu vou para o planeta primitivo, não vou para a regeneração. Está todo mundo morrendo de medo de não ir para a regeneração. Um mentor lá do centro que
nós frequentamos, né, tem alguns amigos aqui lá no Jean, perguntou assim, quem quer ir para a regeneração? Todo mundo levantou a mão. Se pudesse, levantava a mão, o pé. Aí foi nós, espíritos de luz, queremos ficar nos planetas primitivos, inferiores, provas e expiações, auxiliando os irmãos que ainda necessitam de nós. Aí ficou todo mundo quieto. Quer dizer, na realidade, a gente ainda não compreendeu, né? Porque se regenerar é mudar de atitude em relação. É uma mudança interna, não é que o planeta vai mudar, né? Se nós não mudarmos, a regeneração é nossa, não é de alguma coisa externa a nós. É de cada um de nós. E se regenerar é isso, é se encontrar com Jesus a ponto de estender a mão sempre aquele que apresenta alguma característica que nos incomoda de alguma forma, porque é diferente de nós. Assim, hoje, com certeza, nós estamos melhores do que estivemos há 300 anos atrás. Não há dúvida disso. E isso se deu por esse esforço que a gente foi fazendo de conter as nossas mazelas do passado, do presente, para que a gente possa construir um futuro melhor. Então, é esse esforço que a gente propõe para os nossos alunos, para a humanidade em geral, pensando nos processos de inclusão. É um esforço constante de entender que somos todos humanos, que essa é a característica importante. Se dentro disso alguns apresentam cegueira, surdez, alguns são pobres, outros são ricos, outros são negros, outros são brancos, não me importa. O que importa é que o ser que está ali é um sujeito em evolução e devemos compreender num processo de evolução. Certo? Então, assim, nos processos de exclusão, nós negamos as diferenças e negamos o próximo. Nos processos de inclusão, nós compreendemos as diferenças e amamos o próximo. Então, todo e qualquer momento, né, que a gente olha para o outro e já olha para o outro julgando, nós estamos praticando um processo de exclusão. Todas as vezes, né, que a gente olha para uma criança na escola e fala, isso daí não vai conseguir aprender. Todas as vezes que a gente olha para um sujeito que entra dentro do centro espírita e fala, nossa, isso daí não tem jeito. Né? Quanto tempo será que ele vai demorar para se melhorar? Nós estamos julgando. Ao invés de dizermos, nossa, esse nosso irmão, em processo de evolução, precisa estendamos a mão para que ele possa caminhar conosco. Certo? Então, é esse movimento que a gente vem fazendo, que a gente pode dizer de alguns esforços, né? Quais os esforços que a gente precisa fazer? Vigiar a si mesmo, ao invés de vigiar o próximo. Verificar antes o que há em si da mazela detectada no próximo. No lugar da constante vigia do fazer do outro, colocar o entendimento de que o outro faz somente o que está dentro da sua possibilidade e do seu entendimento dentro do seu nível de evolução. Então, ao invés de ficar tomando conta, né, do processo do outro, do que o outro está fazendo, como que ele está fazendo, é olhar para dentro de si mesmo, é inverter a polaridade. Nós, na sociedade, somos muito acostumados a nos compararmos com os outros. Fulano é melhor, pior, na escola, na faculdade, isso é uma coisa impressionante. Os alunos não tomam conta de si mesmos, mas só da nota do outro, nota do outro pai. Se o professor deu mais atenção, se não deu, muito menos preocupado. Nós somos acostumados, desde criança, a vigiarmos o comportamento do outro, a nos compararmos com o outro. O que Jesus nos pede é justamente o inverso. É vigiar a si mesmo e ser indulgente com o próximo. É assim que diz o Evangelho. E isso é trabalhar no processo de inclusão. Quanto mais a gente vigia o outro, mais exclusão a gente faz. De olhos abertos, né, olhando para os outros, vigiando os outros, a gente acaba julgando. E de acordo com as nossas verdades, mantendo a nossa forma, né, antiga, cega e viciosa de olhar. A forma cega que a gente olha por séculos, porque se estamos no planeta de provas e expiações até hoje, é porque
trazemos esses bichos conosco. Se ficarmos vigiando o outro, a melhora do outro, nós não melhoramos. Nós adiamos o nosso processo de evolução. Vigiar assim nos aproxima de um processo de inclusão. Porque aí, fechando os olhos para os outros e olhando para dentro de si mesmo, começamos a nos interrogar mais. E nos interrogando mais, a gente pode ver um outro mundo. Pode ver um outro mundo que não olha só o outro com a razão, mas também com o sentimento, com a compreensão do processo de evolução, porque todos nós passamos. Alguns passos, né, que a gente foi pensando a partir de tudo isso, que a gente poderia dar, né? Talvez muito difíceis todos esses passos, mas são necessários para que a gente possa atingir mais rapidamente os processos de inclusão, mas que na realidade são os passos que a gente propõe, né, dentro dos centros espíritas a vida inteira para todos nós, enquanto seres humanos. Que é colocar mais interrogações na nossa vida, né, sendo o primeiro passo. Nossas verdades não são a verdade divina, ainda não somos espíritos de luz. Nós somos ainda limitados à nossa condição material. Então a gente precisa colocar mais interrogações, nos perguntarmos mais se estamos atingindo a verdade divina, se estamos agindo de acordo com o que Jesus agiria nas nossas relações cotidianas. Conhecer a si mesmo, né, seria um passo fundamental. Na realidade, esses passos eles não têm uma ordem, mas todos são fundamentais, são fundantes, são importantes para a nossa evolução. Identificar o que há na ética cristã, em si, né, ver em si o que na ética cristã não é louvável, procurar se melhorar. Que na realidade esse homem precisa se unir, né, unir consigo mesmo. O entendimento de quem é, compreendendo a si e aos outros, sabendo que estes, os outros, formam sua subjetividade através das diferenças. Nós nos constituímos enquanto sujeitos nas relações com os próximos, com o outro. Eu sou de uma determinada forma porque não sou de uma outra maneira. Então, eu vou me constituindo, aprendendo o meu jeito de ser, conhecendo a mim mesma a partir dos espelhos que são cada um de nós. A gente vai se constituindo nessas relações, entendendo quem somos no mundo. Daí a importância de estabelecermos relações contínuas. Nenhum eremita consegue fazer isso. Por isso Jesus nos mandou sempre caminhar aos pares, nunca sozinho. A outra questão é ver o próximo, né? De sempre acreditar que o outro, né, mesmo em sua aparente derrocada como espírito, é a fonte que nos leva ao Senhor. Estender a mão ao próximo, estar junto ao próximo, trabalhar junto com ele, apesar das dificuldades todas que ele possa apresentar, é sempre a ponte que nos leva a um caminho melhor na nossa própria evolução. A outra questão, orar por si e pelo próximo, criando um ambiente de luz, entendendo que cada um é necessário nas nossas relações para que aprendamos a amar e constituindo ela fundamental na obra de Cristo. Então, assim, ao invés de julgar o próximo, fazer uma prece por ele. São ensinamentos que a gente aprende cotidianamente, só que a gente não nomeia isso como processo de inclusão. O outro seria evangelizar-se, ser um evangelho vivo. Não apenas saber falar das coisas do Espírito, né, iluminando assim todo o caminho para onde passar pelo exemplo. Uma pessoa que trabalha numa perspectiva inclusiva, ela vai trabalhar numa perspectiva de ser exemplos, né, de estender a mão ao próximo, de não negligenciar o auxílio ao próximo. Não tem como. Você dizer de inclusão, falar de inclusão, falar de Jesus, do Evangelho. Se você passa na rua, vê uma pessoa